Então já vimos como, através das operações de decomposição, composição, abstração e refinamento, a gente tem uma versão inicial do projeto do sistema. Vamos ver agora como é que uma versão dessa ela pode ser detalhada ainda mais usando conceitos de Domain Driven Design, que é um conjunto de técnicas, de padrões que a gente pode usar para orientar o desenvolvimento, o detalhamento do nosso projeto. Tá? Então, olhando aqui em particular essa versão do projeto inicial, já um pouco detalhado, a gente pode olhar primeiro para esse detalhamento do cliente, né? Onde a gente decidiu que teria aí uma entidade, um componente de interface gráfica chamado aplicação, que é responsável pelo menu principal, pela tela principal e menu principal da aplicação Teaching Assistant, né? E ele basicamente nesse menu a gente pode selecionar duas abas, que vão ser duas telas específicas, uma para alunos, onde a gente pode cadastrar novos alunos, e outra aba para metas, onde a gente vê a lista de alunos cadastrados, e para cada aluno cadastrado a gente vê que nota ele tirou em cada uma das metas de ensino, pode ver a média também, assim por diante. Tá? Então a gente decidiu dividir a interface gráfica, né, decompor a interface gráfica em três partes principais, aí, em três telas principais: a aplicação, a de alunos e a de metas. Como alunos e metas têm algumas funcionalidades em comum, por exemplo, que acessam, que enviam requisições para o servidor, a gente concentrou isso na classe Student Service. Ao invés de duplicar as informações em Students e em Goals, né, a gente concentra tudo que é comum aos dois, né, nessa classe Student Service. Certo? Então a gente decidiu detalhar o projeto do cliente criando 4 classes, né? Quebrando, decompondo o cliente original, que era um bloco único, a gente quebrou aí em 4 classes que representam, no caso, 3 partes, 3 componentes gráficos que a gente vai visualizar na aplicação, e um serviço aí chamado Student Service, que não é visualizado por a gente, mas é uma classe auxiliar interessante para compartilhar métodos comuns que são usados tanto por students quanto por goals, né? Principalmente para enviar requisições ao servidor. Então a gente vê aí na figura que toda a comunicação com o servidor ela parte de Student Service. Então até é interessante isso, porque se eu decidir depois mudar o meu protocolo de comunicação, a forma de comunicação com o servidor, eu preciso apenas mudar essa classe Student Service, né? Então esse é o exemplo, é um exemplo de detalhamento que a gente quer fazer, né, para ir refinando a estrutura desejada do nosso sistema e identificando os principais conceitos e como eles se relacionam. Então aí na figura desse lado esquerdo a gente está sugerindo que a aplicação ele invoca serviços de students, né? Ele, por exemplo, solicita que o componente de students seja desenhado na tela. Também faz o mesmo para goals, e tanto students quanto goals precisam enviar solicitações de serviço ao servidor. Eles fazem isso chamando métodos da classe Student Service, que por sua vez envia requisições para o servidor. Tá? Então isso dá uma ideia do detalhamento do cliente, como a gente está vendo aí. O detalhamento do servidor a gente já tinha visto antes em algumas situações, mas é basicamente uma classe Services, que é o core do servidor, o servidor em si, onde tem a definição de que serviços esse servidor pode atender. E apenas para ilustração, ainda de forma vaga, a gente precisa tornar mais concreto, mas apenas para ilustração a gente está mostrando aí que o Services ele precisa ter acesso a um cadastro de alunos, que é o Student List, que é onde vai armazenando os alunos que vão chegando através das requisições, né? E também, como a gente tem um mecanismo de notificação, toda vez que uma nota de um aluno é atualizada, esse aluno é notificado através de um e-mail. A gente está ilustrando aí que esses services, nessas situações, eles chamam o método send de e-mail sender
para o envio desse aluno. Mas isso ainda é uma caracterização bem abstrata, bem vaga ainda, de como é que o servidor vai ser estruturado. A gente vai quebrar isso em partes mais adiante. Antes da gente começar a quebrar o servidor, vamos dar uma olhada então nas explicações, nas justificativas que levaram a gente a quebrar o cliente em 4 partes, né? Então a ideia foi ter um módulo application para o menu principal, né, a tela principal da aplicação, e um módulo por opção do menu, por tabs que a gente quer ver na aplicação, na GUI. Tá? A gente decidiu isso daí, né, mas poderia também ter optado por uma solução onde cada componente desse da GUI, cada opção do menu da GUI fosse quebrado em vários módulos, né? Aí a gente quebrou em apenas um módulo por componente, certo? Se essa decomposição de um módulo por componente ela levasse a componentes grandes demais, né, ou que fossem difíceis de entender, de ler, de estender, de modificar e de reusar, aí a gente poderia quebrá-los ainda mais. Então, se tem dentro daquele componente de alunos um subcomponente que é interessante extrair, né, porque ele vai ser usado em outras telas, em outras interfaces do sistema, então eu quebraria ele em partes ali, aplicaria decomposição de novo. Tá? Então, nesse caso daí, a gente parou nesse nível, não foi necessário decompor, né, ainda mais os componentes da GUI, então ficou um módulo por tab da GUI. Tá? Mas poderia ir adiante dependendo da situação. A gente poderia também ter decidido essa divisão, essa quebra original, e mais adiante, durante o desenvolvimento, a gente chegar à conclusão que deveria quebrar mais. A gente vai quebrar. E, além disso, a gente criou um único módulo com serviços comuns. Tá? A gente poderia nem ter criado esse módulo, mas se a gente não tivesse criado, aí ficaria duplicado o código de alguns serviços, seria duplicado nas classes, nos componentes que representam ali a tela de alunos e a tela de metas, né? Então, por isso que a gente vem com esse componente Common Services. A gente poderia ter quebrado também em vários componentes de serviço, mas não foi necessário, né? Mas se os serviços comuns envolvesse conceitos, né, preocupações bem distintas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a gente poderia quebrar isso em serviços auxiliares, né? A gente manteve um único common service ali, que é os serviços de aluno, porque todos esses métodos de envio de requisições, eles, nesse ponto do projeto, eles têm a ver com alunos. Então, a gente manteve ainda assim numa única classe, num único módulo. Mas, dependendo da situação, poderia quebrar ainda mais para melhorar a qualidade interna, do mesmo jeito que a gente poderia ter quebrado ainda mais os módulos por opção do menu, para também atingir uma melhor qualidade interna, ou extensibilidade, ou legibilidade, né, facilidade de entendimento do código e facilidade de reuso do código. Tá? Então a gente pode agora, uma vez explicado por que a gente quebrou o cliente daquela forma, podemos detalhar ainda mais o projeto do servidor, né? Então, olhando aqui nessa figura agora, a gente decidiu, olha, que além do cadastro de alunos e do envio de e-mail, né, e do serviço, do módulo que representa os serviços em si, a gente precisa ter agora um conceito aluno, uma classe aí aluno, representando um aluno. Então, isso daí é um detalhamento maior de Student List, né? Então a gente tinha Student List, a gente está dizendo aí que Student List tem uma agregação, tem vários alunos associados a ele. Cada aluno tem o seu nome e o seu e-mail, né? Isso é um detalhamento que a gente está adicionando ao sistema. E aí a gente ainda não para só em aluno, dizendo que ele tem um nome e e-mail. A gente também diz que para cada aluno a gente tem 0 ou mais avaliações, que são pares, né, que associam uma meta de aprendizado com uma nota.
Então, uma meta poderia ser requisitos, a nota seria 7. Outra meta poderia ser gerência de configuração, a nota seria 9. Tá? Então, um dado aluno teria, no caso aí, essas duas avaliações, cada uma estabelecendo uma nota para uma meta específica. Tá? Então, essa é a ideia daí de um detalhamento. A gente parar em student list não seria suficiente, então a gente vai e refina ainda mais, adicionando esses detalhes. Né? Então a anotação aí, esse asterisco na seta, a seta continua sendo no sentido de que há uma comunicação que é direcionada por student list para student e de student para evaluation. Então student list tem várias referências para student, pode chamar métodos desses students, né? E student tem várias referências para avaliação, pode chamar métodos também de todos esses objetos para os quais ele tem referência. Né? Se fosse um ou mais, a gente teria uma anotação que seria com o símbolo de soma ao invés do asterisco. Tá? Então, nesse contexto aí, a gente detalhou um pouco mais. E segundo o DDD, a gente chama classes como essa de aluno de entidade, porque elas são conceitos importantes da aplicação. Né? Informação que a gente quer manipular, quer armazenar no sistema, então a gente chama de entidade, porque em particular as entidades têm uma identidade associada. Então o papel de identidade, de eu conseguir identificar os alunos de qualquer parte do sistema, né, é um diferencial para chamar ela de entidade. Já Value Object, que é o que a gente vê aí no caso de avaliação, não tem um identificador associado a ele. Não tem uma noção de identidade, certo? Então, o aluno tem o seu CPF, tem o seu e-mail, eu consigo identificar ele. Já uma avaliação, esse par de nota e meta, não tem uma forma de identificá-lo unicamente. Então, a gente chama Value Object, certo? Então, assim, a gente adicionou classes e, em particular, a gente adicionou uma classe entidade, que representa um conceito importante com uma forma de identificá-lo, né? E adicionou um Value Object, também é um conceito importante, mas não tem uma forma de identificá-lo unicamente. Certo? E qual a lógica que a gente adotou aí? Né? É um módulo para estudante, porque é um conceito importante, né? Como a gente já tinha falado. Agora, a gente poderia até ter evitado isso. Certo? Então, se aquele student list acessasse o banco de dados, por exemplo, diretamente e retornasse para o cliente só parte das informações associadas a um aluno, né, ou retornasse as informações de forma não estruturada, como um string, alguma coisa assim, a gente não precisaria daquele módulo estudante. A gente poderia viver sem aquilo, mas o projeto fica mais rico, mais organizado, mais claro, com essa representação explícita desse conceito importante chamado aluno. A gente também tem um módulo aí para avaliação, uma classe, né, porque a gente preferiu separar esse conceito. O aluno é o aluno, ou seja, é realmente uma pessoa, e ele tem um conjunto de avaliações que a gente decidiu manter separado para ter essa separação de preocupações, deixar o aluno, o código de aluno concentrado nas informações associadas ao aluno e o código de avaliação concentrado nessa associação entre notas e metas às quais elas foram atribuídas, às quais as notas foram atribuídas. Né? A gente também poderia ter optado por um projeto onde a gente evita isso, onde dentro de aluno a gente mantém, por exemplo, 2 arrays de strings, um com as metas e o outro com as notas obtidas, tá? Mas provavelmente comprometeria o entendimento do código, a legibilidade do código, então a gente separa esses conceitos em 2. Né? Nessa separação, a gente também tem que se perguntar se isso compromete performance, uso de bateria, se essas são
se esses são requisitos importantes, né? Como a gente está aqui num contexto de software as a service, a gente está assumindo que para esse contexto esses requisitos não seriam importantes, porque você criar uma classe a mais como essa de object vai ter um impacto, primeiro, em uso de bateria não tem relevância nenhuma para a gente, né? Em consumo de energia até poderia ter, mas tanto o impacto em consumo de energia como em performance é não significativo para esse tipo de exemplo que a gente deu ali de uma classe bem simples a mais como aquela, tá? Então todas essas decisões, lembrando, são direcionadas pelos requisitos, certo? Então tudo que a gente vai decidindo é direcionado pelos requisitos, com os requisitos em mente. Então, em particular, nesse exemplo específico, se o sistema vai ser usado todo semestre, certo? E um aluno pode eventualmente repetir uma disciplina, ele cursa uma disciplina em mais de um semestre porque repetiu. Então, aquele design que a gente viu, ele não atende às nossas necessidades, porque ele vai escrever por cima das notas que o aluno tirou nas metas no semestre passado, certo? Então, cada aluno ali tem uma lista de metas e notas. Então, se ele faz a disciplina 2 vezes, eu vou apagar as notas que ele tirou na edição passada da disciplina, tá? Então, eu tenho que mudar aquele design para um design que eu consiga ter claramente essa separação entre as notas em cada edição da disciplina. Então, o que a gente vê aqui é uma solução, em cima é a solução anterior, onde cada aluno tinha sua lista, seu conjunto de avaliações, tá? Associando metas a notas, né? E a de baixo, onde eu tenho uma solução mais adequada para os nossos requisitos de rodar a disciplina várias vezes em vários semestres. Então, o que eu tenho agora, eu adicionei um cadastro de turmas, que é essa classe aí chamada classes, certo? Que é um cadastro de turma, então tem várias turmas, né? E cada turma aí tem a descrição de qual é a disciplina, engenharia de software, qual eventualmente pode ter informação sobre o professor, mas o que a gente está registrando aí no modelo é o semestre. Então, 2020.3, 2020.1 é o semestre associado a uma dada disciplina. Então, para cada edição da disciplina em cada semestre, eu tenho um conjunto de matrículas, 0 ou mais matrículas, né? Que são esses enrollments que a gente está vendo aí, são as matrículas. E para cada matrícula, aí sim, eu tenho a indicação de qual é o aluno que está associado àquela matrícula e qual é o conjunto de avaliações dele, tá? Então, se eu for aí numa representação desse sistema, se a gente for visualizar uma representação desse sistema, eu vou ter a turma 2020.1, 2020.3, né? São dois objetos class diferentes, né? E no primeiro objeto class eu tenho uma lista de matrículas, no segundo objeto class eu tenho outra lista de matrículas. Na lista de matrículas do primeiro objeto, eu posso ter uma matrícula do aluno Paulo e a nota dele em gerência de configuração foi 7. Tá? Na outra, no outro objeto da classe, dessa classe class aí, que seria a outra turma, eu posso ter também uma matrícula do mesmo aluno Paulo, só que agora em gerência de configuração ele está com a nota 10. Tá? Então essa é a forma de a gente atender ao requisito de que, olha, esse sistema ele pode rodar em mais de um semestre, e rodando em mais de um semestre eu não quero que as notas do semestre passado elas sejam apagadas, eu quero ainda manter, certo? Eu não quero perder as notas do semestre passado. Então, a ideia para fazer isso, agora Services tem um cadastro de turmas. Cada turma tem dizendo o seu semestre, né? E cada turma tem seu conjunto de matrículas. Cada matrícula tem um aluno associado a ela, uma referência para um aluno e várias referências para as avaliações, que são as notas.
Tá? Então, isso daí é um melhor projeto, não existe uma resposta para essa pergunta, não tem como dizer que é um melhor, um pior projeto, isso daí depende exatamente de como a gente vê os requisitos, né? O mais importante é a gente verificar, olha, isso satisfaz os nossos requisitos, né? Essa é a pergunta que deve ser feita. Esse projeto satisfaz os nossos requisitos, e se eles satisfazem fortemente o maior número de requisitos possível aí, né? Principalmente nos casos em que tem que a gente precisa ver uma negociação, que tem um trade-off, né? Que tem um compromisso aí. Então, por exemplo, tem lá o requisito que tem que ter boa performance, mas tem que ter o requisito que tem que ter boa modularidade. Então, às vezes, tenho que balancear isso daí. Então, quem melhor balanceia, faz esse balanceamento, seria um projeto que atende de maneira mais forte aos requisitos.